A história completa de Five Nights at Freddy's. Eu já vi algum vídeo desse aqui há um tempão atrás, só que eu não entendi porra nenhuma. É uma história confusa, não dá pra saber o que é canônico, o que não é canônico. Aí muito criador confunde as paradas e fala uns bagulho que não é canônico. Aí você acha que entende da história, mas você não entende porra nenhuma. Então, mano, é muito difícil de entender a história de Five Nights. Eu espero que o Corey, nesse vídeo de 4 anos atrás, consiga condensar tudo bonitinho e mandar aqui pra nós. Inclusive, se vocês querem ver eu jogando Five Nights at Freddy's completo, deixa nos comentários aí que eu vou estar trazendo na live, nesse canal aqui que vocês estão vendo agora. Eu vou estar trazendo em live, eu jogando do primeiro ao último Five Nights at Freddy's, beleza? 7 anos de Five Nights at Freddy's. Caralho. Mais de 10 jogos, mais de 10 livros, coisas escondidas em sites, coisas escondidas em outros sites, coisas escondidas dentro das imagens, coisas eu vou jogar os jogos de Five Nights, mas eu vou parar em Sister Location, tá? Sister Location da frente, pra mim é putaria, como se aquela parada de primeira pessoa. Caralho, tocando campanha aqui do nada, calma aí. Ah, porra! Guys, chegou uma encomenda aqui pra mim, mano. Cara, tô até cansado. Olha o tamanho dessa desgraça aqui, mano. Isso aqui é um arranhador pra Kiara. Vai. Olha o tamanho, não, tô até cansado, filho. É um vibrador? Pô, deve ter um cuzão grande então, né, mano? Olha o tamanho disso aqui. no Reddit, posts na Steam, posts em outros lugares, livros em todos os lugares e coisas escondidas. Coisa pra caralho. A gente sabe que Five Nights at Freddy's tem muita coisa. Então, eu quero fazer algo muito desafiador pra vocês aqui. Pessoas, hoje eu quero contar pra vocês a história de Five Nights at Freddy's. Brabo, conte. Sabe aqueles vídeos que você tem que ver 300 mil vezes? Eu tenho uma compilação enorme de desde o primeiro. Nossa, e você vê, sabe, tem coisa tudo perdida em tudo que é canto. Então, esse é um vídeo de resumo. Sabe aquele vídeo que você sempre quis pra entender toda a história de FNAF em um vídeo só? É esse vídeo aqui. Não sei quanto tempo vai ter, mas eu sei que vai ser longo, pois tem muita coisa. Tá botando uma pica enorme na mesa, viu, Corey? Se eu sair daqui sem entender a história, ou é porque eu sou muito burro, né? Também tem essa opção. Ou porque você botou uma pica grande demais, velho. Espalhada em Five Nights at Freddy's em tudo que é canto. Então a ideia é juntar tudo isso nesse vídeo aqui. Sem você precisar ficar vendo 70 vídeos ou ficar vendo resumos, podcasts, livros em tudo que é lugar. Esse vídeo vai ser o grande resumo de Five Nights at Freddy's pra você se preparar pro FNAF Security Breach. Ou pelo menos pra você entender a história como ela está agora. Não vou jogar essa porra. Entender tudo resumido nesse vídeo aqui. Pessoas, vídeos assim dão um enorme trabalho, dá um trampo do caramba, tanto pra mim quanto pro editor que tá sofrendo na edição aqui também junto comigo. Mas pessoas, a gente pede pra vocês a edição tá muito boa, velho. E a ajuda é você deixar um gostei, se inscrever no canal e ativar o sino para vídeos que nem esse saírem com mais frequência e terem mais desses projetos aqui. Então pessoas, já deixa um gostei e também compartilha com seu amigo que sempre quis saber a história de Five Nights at Freddy's de uma maneira resumida, sem ficar procurando coisa em tudo que é canto. Então, vambora, pessoas, pai. Desde já, muito obrigado por estar assistindo, muito obrigado pelo apoio de sempre. Esse vídeo também vai ter divisão de tempo, para você poder ver o assunto que você quer no tempo certo. Então, sem mais enrolações, vamos lá para ver a história. Olha, um monte de divisãozinha. Eu vou ver tudo, né? Não entendo porra nenhuma. Ah, mano, eu não paguei o premium, guys. My bad, vai ficar um monte de anúncio nessa porra. Cadê? Parou! Ah, foi. No começo. Acho que vou ter que editar isso aqui sim, pra vocês que esse vídeo vai resumir todos os jogos FNAF 1, 2, 3 e 4, Sister Location, o Pizzeria Simulator, a Ultimate Custom Night, o Help Wanted e também o FNAF World, aquele jogo do Scott de RPG que tem até uns detalhes lá dentro. Além dos 3 livros iniciais, que foi o Silver Eyes, o The Twisted Ones e o The Fourth Closet. Além do Survival Logbook e o The Freddy Files 1 e 2. Além de termos o Fazbear Frights, que são 11 livros. Mas eu sei que até a data desse vídeo deve ter saído o 9º livro, ou até o Gumdrop Angel, que é o 8º. Mas eu sei que pelo menos alguns detalhes já dá pra juntar na história toda. Mano, que isso? Eu vou deixar pros próprios vídeos, né? Os resumos que a gente já tá trazendo aqui no canal. Então tem ainda posts no Reddit, tem ainda algumas coisas aqui e ali espalhadas, é muita coisa. Então a gente vai ter que resumir da melhor forma possível, pelo menos organizando tudo, sem precisar ver cada pedaço de novo, de novo, de novo. Então, pessoas, nós vamos voltar no tempo e ir na década de 70 e conhecer tudo desde o começo. Então, pessoas, eu quero contar pra vocês a história de Henry, Emily e William Afton. 2 amigos que tinham muitos sonhos em comum e também vários projetos, principalmente na parte de engenharia robótica. Os 2 eram mestres nesse tipo de coisa e eles já faziam... Eu vou falar pouco nesse vídeo, tá, guys? Que eu quero prestar, mano, total a minha atenção, porque o real... me confundo muito com Five Nights e eu quero, mano, focar minha atenção 100% aqui, ó. Eu vou até falar pouco, não vou fazer nem muita piadinha.
Eu quero entender a história e no final dou minhas considerações finais. Faziam trabalhos para um restaurante local que estava começando a crescer, que era a Fredbear's Family Diner. O primeiro restaurante de FNAF. Vou até voltar que eu já não entendi. Muitos sonhos em comum e também vários projetos, principalmente na parte de engenharia robótica. Deixa eu lembrar o nome dele aqui. Henry, Emily e William Afton. Henry Dois e amigos que tinham muitos sonhos em comum e Cracudo, também vários projetos, principalmente e o na Salsicha. parte de engenharia robótica. Os dois eram mestres nesse tipo de coisa e eles já faziam trabalhos para um restaurante local que estava começando a crescer, que era a Fredbear's Family Diner. O primeiro restaurante de FNAF, onde eles não só trabalhavam no lugar, mas acredito que eles eram os donos da própria Fredbear's Family Diner. Tá bom. Já que eles eram como se fossem duas famílias se juntando no mesmo negócio, Henry Emily tinha sua filha e o William Afton tinha 3 filhos. Então era basicamente um negócio de família e alguns funcionários também com suas famílias participavam daquele restaurante. Olha lá, Onde já ali tinha os bonecos ali, né? Animatrônicos, os Spring Locks. Esses animatrônicos, eles têm um negócio muito interessante, onde um funcionário podia entrar dentro do Spring Lock e ser como uma fantasia. E ele podia andar pelo lugar e fazer brincadeiras e entreter as crianças. Mas também o mais legal é que, se o funcionário saísse do Spring Lock, ele poderia servir, né, a fantasia, melhor dizendo, como uma atração no show. Como eles não sabiam que o Spring negócio ia Lock, então, são os primeiros animatrônicos que você podia entrar dentro. Isso é um Spring Lock. Ele podia funcionar sozinho ou com fantasia. Eu tô captando a mensagem. Mano, eu tô até pensando em anotar, na verdade. Eles foram tentando na década de 70, chegando na década de 80, o restaurante acabou ficando um enorme sucesso. Muita gente acabou gostando do restaurante. O negócio foi a tal nível de fazer uma franquia. Pra quem não manja, uma franquia é você formatar um padrão. Você cria um padrão de restaurante e aí outra pessoa pode comprar esse padrão para ser como se fosse uma afiliada ao seu restaurante. Entendi. E então nós estamos agora na década de 80, no restaurante do FNAF 4, que ainda é a Fredbear's Family Diner, e para eles expandirem realmente o negócio, acabou então a Fredbear Family Diner, né? Acabou aquele restaurantezinho pequeno e nasceu a Fazbear Entertainment, que seria, né, a grande principal marca de Five Nights at Freddy's, onde seria a grande empresa que toma conta de todas as franquias e todas as coisas envolvendo a Freddy's de alguma forma. Entendi. Né, pessoas, como vocês manjam, é justamente nesse restaurante que as coisas atacadas começam. Volta! 80, no restaurante do FNAF 4. Que volta de novo. Do restaurante. Calma, guys, eu vou voltar muito também, porque eu tenho TDAH. Eu não tô tratando meu TDAH, então eu tenho muita dificuldade de assimilar muita coisa ao mesmo tempo. Já se perdeu, já me perdi. Deixa eu ver onde de novo. Década de 80, no restaurante do FNAF 4. Que década de 80. Nós estamos agora na década de 80, no restaurante do FNAF 4. Eu que lembro. Ainda é a Fredbear's Family Diner. E para eles expandirem realmente o negócio, acabou então a Fredbear Family Diner, né? Acabou aquele restaurantezinho pequeno e nasceu a Fazbear Entertainment, que seria, né, a grande principal marca de Five Nights at Freddy's, onde seria a grande empresa que toma conta de todas as franquias e todas as coisas envolvendo a Freddy's de alguma forma. Entendi. E, né, pessoas, como vocês manjam, é justamente nesse restaurante que as coisas atacadas começam a acontecer. E aí, então, esses dois grandes rapazes acabaram sendo funcionários da Fredbear's Family Diner. E eles acabaram fazendo vários animatrônicos ali. Alguns modelos bem pequenos, mas um dos modelos também que eles fizeram, que foi muito importante, é a Puppet. Esse Puppet era da responsabilidade do Henry. E esse Puppet foi criado pelo Henry para proteger a sua filha, chamada... Isso aqui eu lembro, é o FNAF 2, né? Que você tinha que ficar girando o bagulho pra ela não sair. Essa é a Puppet. Eu sei quem é a Puppet, tá? Charlotte. A Charlotte, ela ia brincar lá dentro, mas ela não era tão assim, sabe? Amiguinha. Não, volta, já não entendi. E esse Puppet foi criado pelo Henry pra proteger a sua filha, chamada Charlotte. A Charlotte, ela ia... Pera, Puppet era um robô. Era um robô criado pra ser uma babá. É isso. Entendi. Ia brincar lá dentro, mas ela não era tão assim, sabe? Amiguinha das outras crianças, ela ficava mais isolada no canto dela. E aí a Puppet foi criada pelo Henry pra proteger a Charlotte de brincar lá dentro. Até que numa festa de aniversário, a Charlotte fica pro lado de fora. E ela ficando do lado de fora, uma coisa terrível aconteceu. A Puppet não conseguiu chegar a tempo de proteger a Charlotte e acontece uma tragédia. Do lado de fora, um carro roxo e um homem de roxo acaba matando a Charlotte. A Puppet não conseguiu chegar a tempo de proteger a Charlotte ou de pelo menos ficar perto dela e a tragédia aconteceu, infelizmente. A Puppet até tenta chegar perto da criança e depois, com a chuva, acaba estragando o animatrônico e o animatrônico deita do lado da criança. Daí eu acho que já vai... vai tomar no cu. Tá, daí acho que já vai rolar, né, aquela parada de quando o animatrônico morre,
com alguma pessoa dentro ou perto, ele assume a forma ali, a criança assume a forma do animatrônico, entra dentro do animatrônico e vira o animatrônico, né? E isso acontece com um monte de bagulho. Eu não entendo por que essa franquia atrai tanta criança. Isso aqui é anti-criança, tá ligado? Mano, é tipo Pokémon com Pokémon fantasma, só morre criança. Aí tem a maldição da criança, a criança amaldiçoada, e aí a criança vira um comedor de gente, vira assassino de gente, mochila de criança. O que atrai criança essa porra, velho? E o animatrônico deita do lado da criança. A Emily, a Charlotte Emily já vai virar agora puppet, nós né? temos que falar a primeira grande regra de FNAF. Tá. Onde tudo que for acontecer, tudo que for rolar em Five Nights at Freddy's, existe essa regrinha importante. Os animatrônicos são assombrados pela morte das crianças do William Afton. Isso mesmo. Todas as mortes que o William Afton fez foi pra ir dentro de um animatrônico. Esse animatrônico acabou sendo possuído. Pera, volta. Foi pra ir dentro das crianças do William Afton. O animatrônico são... Ah, tá. Beleza. Todas as mortes que o William Afton fez prestar atenção em tudo. pra ir dentro de um animatrônico. Esse animatrônico acabou sendo possuído de alguma forma. Não são todos os animatrônicos, mas todos os assassinatos do William acabaram indo pra algum animatrônico de alguma forma. Assassinatos do William? Já me perdi. Como assim? O William assassinou alguém? O que o William fez, guys? O William agora é um assassino? De empreendedor ele foi pra assassino? O que aconteceu que eu já me perdi pra caralho? Tá, foda-se, vamos continuar. Esse foi o primeiro animatrônico que acabou tendo uma alma dentro dele, sem o William Afton saber o que estava acontecendo. O William matou a Charlotte. Mas não foi o cara de roxo? O cara de roxo com carro roxo que matou a criança. Foi o William, o cara de roxo, então. O William matou a criança. Não, o William matou a criança e sabia que a Puppet ia ter a criança pra criança possuir o animatrônico, é isso? Ele passou 6 crianças. O William Afton é o cara de roxo, entendi. Então o William é o mochila de criança. O cara matou a criança. Esse vídeo vai desmonetizar 100%, né? O William, criança, robô, mata gente. É isso? Tá bom. Ou pelo menos perceber essa tecnologia que eles estavam fazendo avançada. E é a tecnologia do Henry. E o Henry também nem imaginava ele, sem o William Afton saber o que estava acontecendo, ou pelo menos perceber essa dentro dele. Pera, então o William Afton não sabia. Ele não sabia. Ah, entendi. Ele matou a criança, mas não sabia que a alma ia pra criança. Entendi. Então o William Afton não sabia. De alguma forma. E esse ele é só um doido. O primeiro animatrônico que acabou tendo uma alma dentro dele, sem o William Afton saber o que estava acontecendo, entendi. Ou pelo menos perceber essa tecnologia que eles estavam fazendo avançada. E é a tecnologia do Henry. E o Henry também nem imaginava que isso tinha acontecido com a filha dele. Tanto o William não sabia que a menina estava possuída, né, dentro do animatrônico, quanto o Henry dessa tecnologia nova. Outra coisa que eu tenho que falar bastante importante também... O William matou a filha do Henry. E a filha do Henry incorporou a Puppet. Então, é a Puppet Charlotte ali, né? Tá. Tô entendendo. 7 minutos de vídeo eu já absorvi tudo. Não se sabe o porquê que o William Afton matava as crianças ou fez essa primeira morte. Mas normalmente ele era carinha dele. Normalmente ele já fazia essas coisas antes. Carinha de cracudo tinha essa do caralho. de matar criança. Não se sabe. Ele já tinha essas tendências psicopatas, talvez por algum trauma de infância. Não se sabe. Isso também nunca foi explorado em nenhum livro ou em nenhum lugar de FNAF. Mas um dos motivos que poderia explicar essa loucura do William é que ele tinha muita inveja da família do Henry. Enquanto a família dele era meio estranha e meio desajustada, né? A família do William Afton, a família do Henry era muito mais unida e tinha muito amor. E principalmente o Henry tinha muito amor pela Charlotte. Pode ser isso, essa inveja da filha gostar muito do pai, do trabalho do pai, que pode ter levado o William Afton a cometer esse primeiro assassinato. E outro motivo plausível também é que o William Afton tinha muita inveja da inteligência do Henry. Enquanto os animatrônicos do William não tinham, sabe, grandes funcionalidades ou não eram tão avançados assim, os animatrônicos do Henry já eram muito mais avançados e tinham várias outras funções e modalidades e faziam muitas coisas muito mais impressionantes que os animatrônicos do William. Pode ser um dos motivos que levou o William Afton a cometer esse assassinato também. Não se sabe se o evento que aconteceu da Charlotte virar a Puppet de alguma forma influenciou da criança chorona ter esse trauma todo pelo lugar. Mas é fato que um pouco antes de rolar o que... Quem é criança chorona? Mas aí já, tá ligado? Já botou um novo personagem que eu não sei nem quem porra que é criança chorona. Com uma criança que sofria bullying pelos animatrônicos. Aí, eu já não sei quem buceta é criança chorona. Já fudeu tudo. Filha do William Afton. Então,
Ele tem um filho agora? Tá, então o William tem um filho que é a criança chorona. Guys, vocês vão ter que me ajudar muito nisso aqui. Aconteceu com a criança chorona no FNAF 4, aconteceu o negócio da Puppet, e um pouco depois da sequência rolou os eventos 4. Mas é fato que um pouco antes de rolar o que aconteceu com a criança chorona. O que aconteceu com a criança chorona? Ô, Corey, você não tá especificando, buceta. O que aconteceu com a criança chorona? Ela morreu? Ela morreu e virou um animatrônico, muito provavelmente. Dinheiro. A Sofia mandou R$40. O quê? Bota pra mim nesse cramba. Chorona no FNAF 4. Mandou R$40? Desculpa, guys, eu não tô acostumado com altos donates aqui. Mandou R$40? Ih, mandou mesmo, ó. O que você falou? A Sofia mandou R$40. Bota pra mim nesse cramba. Bota prêmio nesse camba? Ô, digita o que você falou aí que eu não entendi porra nenhuma. Mas obrigado pelos R$40, viu? Caralho, muito show bueno. Cartão clonado, pode clonar, deixa que seja pra mim. Da Puppet, e um pouco depois da sequência, rolou os eventos da criança chorona. E negócio da Puppet, e um pouco depois da sequência, rolou os eventos da... Ah, pra colocar o YouTube Premium? Vou pôr. Ó, Sofia patrocinou o YouTube Premium. Eu vou colocar. Aconteceu o negócio da Puppet, e um pouco depois da sequência rolou os eventos da criança chorona. E nessa época também que a gente tem esses relatos, a Fazbear Entertainment, né, nessa reformulação onde o William Afton e o Henry acabaram criando outros animatrônicos, criaram os animatrônicos que a gente conhece que seriam a primeira versão dos Wizards, seriam eles consertados. E essa versão ficou até para um comercial de TV. Peraí, guys, deixa eu apagar a luz da cozinha que tá enchendo de inseto essa porra. Calma aí. Tá enchendo de inseto essa porra, calma aí. Fazbear and Friends, que tem até aquela propaganda. Vou até voltar. Antes de rolar o que aconteceu com a criança chorona no FNAF 4, aconteceu o negócio da Puppet, e um pouco depois da sequência, rolou os eventos da criança chorona. E nessa época também... Criança chorona morreu. Esse é o evento dela, ela morreu. Ele vai explicar ainda... Tá, ele vai explicar ainda. Que a gente tem esses relatos. A Fazbear Entertainment, né, nessa reformulação onde o William Afton e o Henry acabaram criando outros animatrônicos, criaram os animatrônicos que a gente conhece que seriam a primeira versão dos Wizards, seriam eles consertados. E essa versão ficou até para um comercial de TV que é o Fazbear and Friends, que tem até aquela propaganda datando da onde que é aquele restaurante, que é de 83. E aí a gente viu os primeiros animatrônicos que a gente conhece tanto, que tá até no FNAF 1. Fred, Bonnie, Chica e Foxy. Esses 4 animatrônicos, eles faziam a parte, né, do show, mas ainda eles estavam utilizando os Spring Locks. Eles ainda usavam aqueles 2 animatrônicos lá da Fazbear's Family Diner. Spring Só que Locks. é o seguinte, a criança chorona é filho do William Afton, e ele não gosta tanto daquele lugar. Ele fica meio traumatizado e fica com medo das coisas que estão acontecendo ali. Tanto que ele vê, tipo, um homem entrar dentro do animatrônico. Aquilo assusta ele pra caramba, porque ele achava que os animatrônicos se mexiam sozinhos, pois tinha essas duas coisas. Os animatrônicos podiam servir pra show ou pra ter alguém dentro. Era meio estranho, pra criança principalmente. E aí, ele tem um irmão que faz louco, bullying. na verdade, a o irmão tecnologia. dele que faz bullying é o Michael Afton. A criança chorona tem Olha que até filha uma da teoria puta. que fala que ela tem um nome, seria Ivan. Fala, né, na parte dos livros, fala em algumas coisas assim, umas teorias aqui e ali, principalmente no Survival Logbook, mas nada comprovado, e também é uma teoria até um pouco forçada. Eu prefiro chamar de Crying Child, que é o que a maioria das pessoas conhece. E aí essa criança chorona fica totalmente aterrorizada com os bichos, né, ou com os animatrônicos. Como o pai da criança trabalha nesse lugar, ela tem que ir lá frequentar várias vezes. E no dia do aniversário dela, acontece algo terrível. Tava tendo uma festa, né, com várias crianças, os amiguinhos dentro, né, de um dos restaurantes da Fazbear, e aí o irmão, pra trollar o irmãozinho, né, mais novo, acaba pegando ele e alguns amigos e colocando a criança dentro da boca do Fredbear. E o Fredbear, por conta do choro da criança e por conta, né, sabe, a criança se contorcendo, o Fredbear vai lá e morde a cabeça da criança, tendo mais uma criança vítima, né, das coisas da Fazbear. Só que dessa vez, o William Afton não matou essa criança, ela acabou sofrendo um acidente por conta do próprio irmão. E aí o William Afton tomou algumas atitudes depois disso. Ele acabou pegando o Michael Afton e fazendo um castigo nele, que é os eventos que nós vemos no FNAF 4. Como assim castigo? Como você castiga o cara que matou o próprio irmão? Você leva pra polícia, né? Você desce o cacete, você é expulso de casa. Isso não é um acidente, cara. Caralho, então é isso. Porque
Por isso que ele fica dentro do armário. Esse jogo é muito bom também, mano. É o 3, né? Esse aqui é o 3, não é? 3 ou 4, não sei. Michael Afton e fazendo um castigo nele, que é os eventos que nós vemos no FNAF 4. Os eventos que nós estamos vendo é o castigo do William em cima do seu próprio filho, pois matou, né, a própria criança acabou, não digo morrendo, mas acabou ficando num estado meio estranho, onde ela tava no animatrônico e não estava. Foi aí que o William Afton teve a brilhante ideia de put you back together, que é remontar a criança de alguma forma. Pois ele acabou então pesquisando o que aconteceu com o Fredbear, pois muito provavelmente o próprio filho dele estava vivo lá dentro de alguma forma. E aí então seria o começo do Golden Freddy. Então, com a tortura... Calma. Vamos remodelar aqui. A criança morreu. Aí ela tava morta, mas não... Pera, ó. Tá vendo? É esse tipo de coisa que me fode em Five Nights. Morreu ou não morreu? Aí, tipo... Não, já se perdeu. Lógico que me perdi. O cara mete um... Tá morto, mas não tá morto. Mas, na verdade, ele de alguma forma tá vivo dentro do Fred. Que aí surge o Golden Fred. Tipo assim... Tirou tudo do cu. Ele tirou das faculdades do cu dele. Não o core. Mas, tipo, essa história inteira. Tá ligado? Que porra é essa, mano? Calma aí, eu vou voltar. Tava no animatrônico e não estava. Foi aí que o William Afton num estado meio estranho. Estado meio estranho. O que é um estado meio estranho? Tá morto, mas não tá morto? Vamos lá. Onde ela tava no animatrônico e não estava. Tava no animatrônico, mas não estava. É uma subjeção do caralho. Vamos continuar. Foi aí que o William Afton teve a brilhante ideia de put you back together, que é remontar a criança de algum... Como assim? A criança morreu, ela teve a cabeça dela esmagada. O que ele vai fazer? Ele vai inflar a cabeça da criança pra voltar no lugar? Ele vai desquebrar a cabeça da criança? Como vai put together? Vai put o quê together? Vai puticar o quê together ali? Se morreu. Mas vamos lá. De uma forma. Pois ele acabou então pesquisando o que aconteceu com o Fredbear, pois muito provavelmente o próprio filho dele estava vivo lá dentro de algum... Como? Ele tava em coma? Ah, tá. Beleza, ele tava em coma. Mas como assim? Ele tava dentro do bicho, mas não... Ah, entendi. Entendi. É tipo aquela parada de quando você está em coma, o espírito não fica no corpo. É tipo isso. Tipo assim, o bicho, ele tá em coma. O filho dele tá em coma, mas de certa forma a alma já tá no boneco ali. Mas o corpo tá vivo. É isso? Biologicamente tá vivo, espiritualmente tá morto. É meio que isso? Tá, agora que eu entendi. Agora uma forma. E aí, então, seria o começo do Golden Freddy. Então, com a tortura que o William Afton acabou fazendo com o próprio filho, né? Colocando aquela parte de ilusão nos animatrônicos, fazendo eles ficarem numa versão mais terrível e assustadora. Aí a criança, né? O Michael Afton acabou sendo mais e mais perturbado pelo próprio pai. E também existe aquela situação que pelo castigo e por ter feito, né, a morte do irmão, pode ser um grande, enorme trauma da cabeça do Michael Afton. Já começando nessa época, e o pai não quis ajudar ele, né? Deixou a criança praticamente largada aos seus próprios pesadelos, o que levou ele ficar mais ainda aterrorizado pelas coisas. Foi aí então que o William Afton acabou ficando louco, mais louco do que ele já tava pela morte do filho, e montou a Afton Robotics. Mas como que um cara tentarem matar criança tem filho? 4 ainda por cima. Tá ligado? Ele queria pesquisar o que tinha acontecido com o próprio filho para ver se ele poderia, talvez, trazer o filho dele de volta. E nesse mesmo tempo, o Henry Emily estava também na empresa, mas ao mesmo tempo ele meio que começou a suspeitar do seu próprio amigo. Talvez ele não seria uma boa pessoa, pois ele viu a própria morte do filho dele e ao invés dele ter um luto, ele acabou se enfiando mais em trabalho e fez um castigo terrível com um outro filho que fez a maldade. E então o Henry Emily acaba eu acho que é uma reação, tá ligado? Tipo assim, paia você destratar do teu filho porque ele matou... Nossa, essa frase não assim, tá ligado? Eu ia falar o bagulho, mas tipo assim, destratar do teu filho porque ele matou teu outro filho, mesmo que tenha sido por acidente, porque você ainda é pai, né? Então você tem que dar ali, tentar dar o suporte e tudo mais. Você não pode, porra, tá ligado? Aterrorizar o moleque dessa forma, né? Tem que dar um tipo de castigo mais adequado pra situação, não botar o bicho no rancho do Maia cheio de animatrônico maluco. Tá ligado? Paia, isso é paia. Mas o luto por trabalhar demais é um luto. Tipo assim, tem gente que quando tá num luto muito forte, come muito.
Desde quando tá no luto muito forte, trabalha muito, ou não faz nada. Sai muito, bebe muito, fuma muito. Cada um tem o seu luto, eu acho, né? Com um outro filho que fez a maldade. E então o Henry Emily acaba meio que se ausentando e saindo da Fazbear Entertainment, pois ele acaba talvez descobrindo o que aconteceu com a Charlotte, sua própria filha. Ele talvez vai começar a investigar o que aconteceu com ela e talvez o William Afton, seu grande amigo, estivesse envolvido. A investigar o que aconteceu com ela e talvez o... Ainda bem que não você tá dando spoiler. Eu tô vendo o vídeo e você tá spoilando. Espera chegar a parte que você quer falar e você fala. William Afton, seu grande amigo, estivesse envolvido nessa situação toda. O Henry, então, a partir dessa data, ele some da franquia. Ele não aparece mais nos jogos. Só então vendo algumas atitudes do William Afton, principalmente agora, que é o Sister Location. O que faz a gente sair de 83, que foi o começo lá do FNAF 4, e agora vamos para 1985. O Sister Location foi como se fosse uma ruptura na Fazbear Entertainment, onde a Fazbear ficou para outros donos, muito provavelmente pro William Afton, ou pra algum parente da família dele, ou pra algum parente do Henry Emily. Ou o próprio Henry ficou meio que ainda como dono. De certa forma, teve essa divisão, onde eles não tinham mais a sociedade, pois o próprio Henry foi tomar conta, né, da vida dele, fazendo outras coisas, e talvez pesquisando o que o William Afton fez, e o William Afton abriu a Circus Baby Entertainment and Rental, que seria, né, a Sister Location, inclusive até a Chica's Party World também, onde seria as versões Fun Times, que começaram a existir para os animatrônicos serem alugados para festas de crianças. Mas, como tudo dentro de FNAF, não é só flores, não é só animatrônico. O design de todos os animatrônicos são bons, mano, tá ligado? Five Nights pode até, tipo assim, ser uma franquia muito grande, com, né, muito furo de roteiro, né, muitos jogos que às vezes não são tão bons, mas os designs dos animatronics são todos muito bons, mano. Todos muito bons, tá ligado? Bonitinho saindo aí do forno. Existe, né, mais loucura do William Afton. Parabéns, Choque Dino. Perto dessa época, feliz aniversário, quando mano. Ele finalmente se desflores, não é só animatrônico bonitinho saindo aí do forno. Existe, né, mais loucura do William Afton. Aparentemente foi perto dessa época, cara de louco quando do ele finalmente se desvencilhou, né, saiu da Fazbear Entertainment, que ele acabou cometendo mais 5 assassinatos, que são os eventos que nós vemos do livro Into the Pit, onde tem a primeira história, que vai ver um coelho e tal, meio que se fantasiando, entrando nas pizzarias, né, e pegando crianças e colocando nessas salas que eram dos funcionários. Nossa, mas ele é bem discreto, né? Ele pega literalmente o boneco que ele usava publicamente como um alter ego, né, pra poder participar dos restaurantes, e é esse mesmo coelho que ele decide usar pra matar criança. Ele não quer deixar mais óbvio que é ele, não? Então o William Afton começou a pegar, né, e estudar as almas de alguma forma, mais ou menos nessa época também. Foi aí também que aconteceu outra tragédia. Enquanto o William Afton perdeu já um filho e ele tava louco tentando ver o que tava acontecendo com esse moleque dentro do Golden Fred, e o Michael completamente aterrorizado em casa, uma filha do William Afton acaba surgindo na história, que é a Elizabeth. A Elizabeth, ela tava num desses restaurantes, né, que tinha um desses Fun Times e tinha a Circus Baby fazendo uma apresentação. E aí a Circus Baby, ela tinha já uma programação dentro dela pra sequestrar crianças, como se fosse uma garra enorme surgindo de dentro dela. E aí tá só a Elizabeth e a Circus Baby em uma das apresentações, e a Circus Baby pega a Elizabeth, possuindo aí mais uma criança. Então, por algum motivo, a Elizabeth, ela acaba tomando conta praticamente completamente do animatrônico, quase fazendo uma fusão perfeita. O William Afton viu isso, pegou a Circus Baby e colocou num lugar onde seria a fábrica, entre grandes aspas, ou a empresa. Nossa, mas é muito conveniente, né? A única criança que o cara pega, a única que a porra da boneca pega é a filha do cara. Conveniência do caralho. Embaixo da própria casa, ou pelo menos, né, tem uma parte de monitoramento ali da casa do William Afton, onde ele podia ver a tortura que estava acontecendo com o Michael. Meio que o William Afton acabou usando seus próprios filhos de cobaia, mais ou menos, mas acabou surgindo esse tipo de paralelo por conta dele ter pego a Circus Baby e descobrindo que a filha dele estava dentro do animatrônico. E ele acabou fazendo isso em outros animatrônicos também, matando crianças e colocando lá dentro.
bizarro. Mas o William Afton acabou surtando mais e mais Nossa, ainda bizarraço. conforme o tempo foi passando. Bom, a Circus Baby Pizza World acabou fechando e também a Chica's Party World em paralelo. Então as versões Funtimes foram recolhidas e ficaram dentro, né, da Afton Robotics, que é os eventos do Sister Location. Foi então que por conta dessas coisas todas, né, crianças desaparecendo, pessoas começaram a notar as coisas que estavam rolando na Fazbear Entertainment e nessas afiliadas. E aí o Só nome agora? da Fazbear começou a ser queimado Caralho. de verdade no mercado. Só onde agora? já tinha acontecido uma tragédia, mas tinha sido só um caso isolado, não tinha nenhum assassino por trás. Mas só em 85 que o negócio começa a piorar muito, onde começou a ter mortes de criança pra Nossa, caramba. mas foi questão... Nossa, escalou muito rápido então isso, né? Tudo começou na década de 70, em 85 já começou tudo da merda. Tipo assim, foi muito rápido, velho. E as pessoas começaram a notar isso, que é o que acontece no Into the Pit. E aí, então, Volta. por caramba, o negócio começa a piorar muito, onde começou a ter mortes de criança pra caramba e as pessoas começaram a notar isso, que é o que acontece no Into the Pit. E aí, então, por conta disso, a Fazbear Entertainment acaba fazendo uma nova versão de animatrônicos, tirando aqueles animatrônicos antigos, que é o Fred, Bonnie, Chica e Foxy, que foi lá em 83, pra serem, né, descartados e colocados no fundo em uma das pizzarias. Essa pizzaria que eu estou falando é a pizzaria de 87, que foi a grande reabertura da Fazbear, onde eles pegaram e reformularam tudo de novo. Eles acabaram tirando todas as coisas que aconteceram no passado e refizeram no FNAF 2. E o FNAF 2 teve uma nova versão de É animatrônicos. o melhor jogo de Five Nights, é o 2. O FNAF 2 é o melhor jogo. Inclusive, eu vou jogar todos os jogos. Depois que passar do 2, eu vou até dar uma desanimada, porque o 2, pra mim, é o ápice do FNAF, mano. Até o 4 é muito bom, tá ligado? Os caras, eles conseguiram lançar jogos, tipo assim, no meio tempo curtíssimo, só que lançaram um monte de jogo bom, mano, tá ligado? Eu jogava o 2 pra caralho, eu achava o 2 incrível. Eu joguei, não sei quantas horas eu tenho dessa porra. Puxado para as pelúcias, que seriam, né, os brinquedos que tem dentro da Fazbear. Então, acabaram surgindo os Toy Animatronics, onde esses animatrônicos, eles teriam muito mais inteligência que o normal e eles teriam um reconhecimento facial dentro deles. E esse reconhecimento seria mais pra ver bandidos e Ô, vai papo possíveis reto. dentro deles. E Se liga, a Chica ficou uma gostosa. Não sei por quê. Tá ligado? É a mesma parada de você olhar pra Gardevoir de Pokémon, pro Vaporeon, tá ligado? Pra Lupani. Você olha pra Chica e você fala, mano, que é isso aqui, tá ligado? Por que ela tá tão gostosa? Não faz sentido. muito mais inteligência que o normal e eles teriam um reconhecimento facial dentro deles. E esse reconhecimento É seria... dentro? Faz isso não, mano. Do jeito que as coisas voltam à vida dentro desses bonecos aí, você vai botar dentro da Chica, vai virar um... Eu vou parar de falar. mais pra ver bandidos e possíveis assassinos que poderiam entrar dentro da pizzaria. E por volta dessa época também eu tenho Ah, que o lembrar Hector, né? pra vocês William. dos áudios do FNAF 3. Esses áudios eles vão falar a respeito das roupas que eram utilizadas antigamente, as Spring Locks, e acabaram sendo removidas por completo das pizzarias. Elas foram proibidas totalmente de serem utilizadas e foram trocadas por outras fantasias. Tudo isso porque elas estavam apresentando falhas e teve algum incidente numa Outra afiliada Pô, mas sabe o que eu não consegui entender dessa parada do Golden Freddy? É que pra você possuir algum animatrônico, ele tem que existir, né? Você não tem um espírito animatrônico, só se tiver um espírito animatrônico. Tipo, o próprio robô tem uma forma espiritual, não sei explicar. Aí, tipo assim, surge um Golden Freddy, tipo assim, o Golden Freddy, ele foi um animatrônico real... Ou, tipo, ele veio do cu. Ele surgiu do caralho do nada. Eu não entendi como que surgiu o animatrônico Golden Freddy. Vai explicar ainda? Então, beleza. e que acabou acontecendo coisas envolvendo essas roupas com Spring Locks. E aí então eles acabaram falando que tem alguém mexendo com a roupa de Spring Bonnie e que esse Spring Bonnie não era pra estar sendo utilizado. E eles vão lembrando, olha, não é pra levar criança, não é pra levar gente lá, não é também uma sala de descanso, é só uma sala pra vocês poderem se trocar, não é pra ficar fazendo zona. Mas acabou acontecendo coisas piores e eles acabaram, né, por conta de leis federais, removendo, né, totalmente a sala, tipo, selando ela e colocando como se fosse uma parede falsa. Mesmo com a Fazbear Entertainment já percebendo a merda que tava acontecendo e todos esses assassinatos rolando ao mesmo tempo, não impediu do William Afton usar a roupa do Spring Bonnie pra cometer
Ele é muito burro. Ele é muito burro. Ele é muito burro. Ele é um animal. Esse William Afton é um animal. Por que que ele... Tá, ele percebeu. Seguinte. Já estão suspeitando que, né, estão usando a roupa pra fazer merda. Selaram a porta. Ou seja, ninguém consegue entrar além de mim e quem selou a porta ou quem tem conhecimento desta porta. Aí vai esse burro, esse símio, esse energúmeno usar a porra da roupa de novo pra matar criança. Por que ele não usa diferente, cara? Porque ele não usa uma roupa que tá fora dessa porra aí. Ou cria uma nova roupa, deixa escondido no porão lá na casa dele, sei lá que porra. Mas, pô, vai ficar usando... Usa uma máscara, tá ligado? Sai vestido de Goku, mas não vejo essa porra, mano. Ter os assassinatos para se disfarçar e tentar fazer mais vítimas enquanto ele ia nessa sala segura para levar as crianças lá e fazer as coisas lá. Mas nessa época também o William Afton continuou ativo, ele continuou pegando crianças, matando e colocando dentro de animatrônicos. Só que ele acabou descobrindo outra coisa também. Nas pesquisas dele, ele descobriu um elemento muito importante e que vai resumir muita coisa dentro de FNAF. Quero falar para vocês dos remanescentes ou os remnants. Desde a época do Sister Location, onde ele tava lá com aquela empresa lá, fazendo as coisas lá no subsolo, existiu esse elemento que ele acabou descobrindo dentro das crianças, que seria como se fosse os remanescentes da alma de uma criança. Dentro de Five Nights at Freddy's, esse remanescente pode ser a alma da criança, realmente tendo personalidade, características e fala, meio que parecido com o que aconteceu com a Circus Baby. Pode ser também remanescentes de agonia, onde a agonia injetada dentro de um animatrônico ou de algum objeto, ele pode acabar ganhando vida de alguma forma, ou sendo um objeto assombrado. Segunda regra de Five Nights at Freddy's aqui pra vocês. Tudo que tá dentro do universo de FNAF, os objetos podem ser amaldiçoados ou assombrados de alguma forma, graças a esse elemento chamado agonia. A agonia é basicamente um sangue que consegue perfluir dentro dos objetos, fazendo com que eles tenham uma carga negativa. Mas também tem uma parte seria de felicidade ou bondade que também pode ficar dentro de algum corpo. Mas seria um remanescente que liga dentro dos animatrônicos, pois isso explicaria alguns animatrônicos que eles se movimentam, mas eles não têm uma criança dentro necessariamente, tipo Plush Trap. E explicaria também o Fat. Dinheiro. MTB mandou R$1. Dali. O foda é que na franquia William é o mais inteligente de personagens. Nossa, se ele é mais inteligente, eu não quero ver o mais burro, né? Eu não quero ver o mais burro nunca. Eu não quero ver uma burro demais assim, tá ligado? Se esse cara já é um símio, imagina os outros. Assim, mano, se você for fazer coisa errada, faz o bagulho certo, tá? Pra ninguém descobrir. O cara tá deixando na cara, sou eu. O único que tem acesso à roupa sou eu, então claramente sou eu. Entendeu? Eu não sou nem muito inteligente, eu ia sacar que era ele, mano. Agora eu tô tentando entender essa parte aqui. Remanescente seria o espírito de uma criança. Ou seja, não necessariamente o animatrônico que tá possuído pelo remanescente é um animatrônico do mal, né? Ele só vai ser do mal se for possuído pela agonia, que ele vai ser amaldiçoado. É isso? Entendi. Os animatrônicos, pois isso explicaria alguns animatrônicos que eles se movimentam, mas eles não têm uma criança dentro necessariamente, tipo Plush Trap. E explicaria também o Fat, mas o Fat, ele também tem uma alma de uma criança dentro. Então pode ter os dois, pode ter a agonia e uma alma dentro. Basicamente todos os animatrônicos, eles têm os dois. Entendi, então não necessariamente aquele animatrônico que foi possuído por uma agonia significa que é a criança sendo maléfica. Pode ser só um animatrônico que foi amaldiçoado pela agonia daquela criança, né? Ou de algum pessoa que morreu ali e possuiu o animatrônico. É isso, né? Pelo que eu entendi, é isso, essa porra. É essa porra aí, né? Pelo amor de Deus, que seja essa porra. Principais elementos: o remanescente e a agonia, que seria, né, a alma mais esse sangue bizarro que pode contaminar outras coisas. E contaminar coisas que acabam ficando amaldiçoadas também. Que aí inclui Plush Trap, inclui Balloon Boy, inclui outros animatrônicos que não teriam um corpo dentro de uma criança. Mas também o Balloon Boy... Inclui Balloon Boy, inclui outros animatrônicos. Eu lembro desse filho da puta em algum lugar, mas eu sei que o Balloon Boy, ele não é do mal, né? Assim, ele só tá ali. Ele não te ataca, ele só fica ali, rindo. Ele é possuído por um remanescente, então, porque ele não faz porra nenhuma. Ele é, assim, ele é de boa. De boa, né? Tá bom. Então, remanescente é igual a possuído, mas não é do mal. Agonia, amaldiçoado.
que não teria um corpo dentro de uma criança. Mas também tem um outro remanescente que seria do psicológico. Seria um remanescente da personalidade, da característica, do trauma de alguém. E aí seriam os Dark Remnants, que aí explicaria o Shadow Bonnie, o Shadow Freddy e também os Phantoms animatrônicos do FNAF 3. Esse remanescente é carregado na pessoa. É como se fosse um encosto, que a galera fala, que ó, a pessoa tá com bicho, tá com encosto, tá com um negócio ruim. Seria esse remanescente escuro, que ligaria, né, o passado de alguém com o trauma de alguém. E aí, então, é por isso... Mas já não é agonia? Aí, tá vendo? Aí fica criando o termo. Podia ter ficado com a porra da agonia e do remanescente. Já tava bom, tá ligado? Vem criar esse dark romance aí, mano. Que é também uma forma de um coelho, pois vocês sabem que o coelho torturou bastante gente. Oi? Por isso que é também uma forma, né, o passado de alguém com o trauma de alguém. E aí, então, é por isso que é também uma forma de um coelho, pois vocês sabem que o coelho torturou bastante gente e matou uma galera durante o caminho. E o Fred, principalmente o Shadow, pois acabou matando, né, uma criança. Ele acabou mastigando a cabeça de alguém lá no FNAF 4. Então também é a tortura psicológica de alguém. Fora que eu também tenho que contar pra vocês algo que aconteceu com o nosso menininho Michael Afton. Pois, antes de nós entrarmos realmente no FNAF 2, o Michael, ele foi torturado pelo pai e ele foi atrás do próprio pai pra ver o que ele tava fazendo. Não só por curiosidade, mas também porque o pai dele deixou essas instruções pra ele, muito provavelmente na casa que eles moravam. E ele acabou achando onde o pai dele estaria, que seria nessa fábrica muito estranha do Sister Location. Lá dentro, ele acaba vendo a própria irmã em formato de animatrônico e ele também acaba vendo outros animatrônicos que acabaram tendo crianças dentro. E ele acaba tentando fazer alguma coisa pra ajudar, mas os animatrônicos acabam persuadindo ele pra meio que eles saírem de lá de alguma forma, pois eles não conseguem sair por algum motivo, por conta própria, algum sistema de segurança que impede deles saírem lá de baixo. Então o plano dos animatrônicos é tentarem se juntar em uma forma só, que virou o Energy. Bizarro pra caramba. E eles é tentarem se próprio, algum sistema de segurança que impede deles saírem lá de baixo. Então o plano dos animatrônicos, por algum motivo, por conta própria, algum sistema de segurança que impede deles saírem lá de baixo. Então o plano dos animatrônicos é tentarem se juntar em uma forma só, que virou o Energy. Bizarro pra caramba. E eles vão e enganam o Michael Afton pra chegar na sala da Scooping, que seria, né, como se fosse uma colher de sorvete que abrisse a pessoa no meio. E essa colher acaba abrindo o Michael e os animatrônicos entram no corpo do Michael Afton, fazendo como ele ainda seja uma pessoa viva, uma pessoa normal, caminhando por aí, mas carregando todos os outros animatrônicos dentro dele, em forma despedaçada, que é o Energy. Só que aí vai passando o tempo, o corpo dele vai apodrecendo e depois de apodrecer tanto, ele não aguenta mais e os animatrônicos fogem de dentro dele de vez. Talvez a cada noite que ele fosse passando, mais... Nossa, calma aí. Nossa, isso aqui foi muita informação. Como assim? Como assim, tá? Então, esses espíritos, esses remanescentes, essas agonias, esses dark romance, podem possuir outras pessoas também? Podem possuir outras pessoas? Nossa, não fez sentido nenhum. Eu não entendi. Nossa, aqui fudeu, cara. Aqui fudeu. A partir daqui, fudeu. Mas eu vou tentar entender. Vamos lá. Fogem de dentro dele. O que eu não entendi é como que os animatrônicos fizeram uma fusão se eles são espíritos... Eles estão presos. Se eles conseguem se fundir, eles não estão presos. Se eles conseguem moldar a própria aparência para se juntar com outros e formar um só, eles não estão presos. Se eles conseguem possuir outra pessoa, eles também não estão presos. Entendeu? Isso já não faz sentido nenhum. Daí você já vê que fudeu. Mas tá bom. Tá bom. De vez. Talvez a cada noite que ele fosse passando, mais partes dos Os animatrônicos entrou dentro dele, não as almas. Como? Como? Eles usaram a pele dele? Gente, isso não faz sentido. E o Michael, a partir daí, ele morreu, né? Abriu a barriga dele, os bichos entrou, ele morreu. Ele morreu. O Energy é uma junção de 5 robôs, tá? Eles rasgaram a barriga. Tá, o que eu entendi foi... O Energy era fio. Ah. Entendi. Era apenas fio, daí ele entrou. Como a barriga ela tava aberta, só entrou.
Entendi, tá bom, vai, de dentro vai. dele de vez. Talvez a cada noite que ele fosse passando, mais partes dos animatrônicos fossem entrando, e aí ele acaba ficando mais e mais podre. Foi aí então que chegou um belo dia dentro dele de vez. Talvez a cada noite que ele fosse passando, mais partes dos animatrônicos fossem entrando, e aí ele acaba ficando mais e mais passando, mais partes dos animatrônicos dentro dele de vez. Talvez a cada noite que ele fosse passando, mais partes dos animatrônicos fossem entrando, e aí ele acaba ficando mais e mais podre. Foi aí então que chegou um belo dia que os animatrônicos decidiram sair. Então, ele morreu. A partir do momento em que abriu ele e os animatrônicos entrou, ele tá morto, ele morreu, né? Não existe mais Michael Afton ali. Então, os bichos fudeu ele, né? A própria irmã matou o cara e possuiu ele. Então é tudo filha da puta no final das contas. É todo mundo filha da puta, né? Não tem ninguém santo nessa história. Essa parada de remanescente não é amaldiçoado, é tudo filha da puta, então. É tudo pau no cu. Entendi. De vez do corpo do Michael, e então ele acabou virando um corpo podre. Não morreu? Como não morreu? Ele ficou vivo? Tá vendo? Mano, tipo assim, não tem como, caralho. Como? Ele não morreu? Mano, tá. E ele acaba ficando mais e mais podre. Foi aí virou então... um zumbi, e zumbi é o quê? É um morto? Não, tô louco? Que chegou um belo dia que os animatrônicos decidiram sair de vez do corpo do Michael, e então ele acabou virando um corpo podre, roxo, e seria o segundo Homem de Roxo. Meio que parecido com o seu pai, que ficou escondido nas sombras, mas na verdade, mais um dos filhos do Afton acabou sendo... Como assim o pai dele é roxo agora? O pai do cara é roxo. Assim, foda-se, né? O pai do cara apenas se escondeu do sol e ficou roxo. Na minha época, nós não tomávamos sol, nós ficava branco, não roxo. Suado pelo próprio experimento do pai. Então, esses experimentos roxo, mais esse remanescente dele ter sido torturado, pode ser a explicação da criação dos Shadows e dos Phantoms no FNAF 3. Pois uma coisa muito importante que o próprio Scott Cawthon admitiu, que FNAF é tudo em cima do ponto de vista do Michael Afton, que seria o protagonista ou o principal da história. Pois no FNAF 2, ele é o guarda que está ali disfarçado na última noite de Five Nights at Freddy's 2, que é a Custom Night. Ele tá ali tentando achar... Nossa, então o Michael é o cabeça. O irmão mais... O cara mais filha da puta... Não mais filha da puta que tem um Afton, tem um William ainda. Mas o segundo mais filha da puta é o cabeça de toda a franquia. Tipo assim, eu sei que ele não merecia tudo isso, né? Mas o cara era um filho da puta. Não podia ter um protagonista melhor, não? Então, vamos lá. Vamos recapitular aqui pra quem não entendeu. Eu não entendi. O Michael... ele tinha esse dark romance, que era essa energia ruim, porque ele foi torturado, ele tinha muitos traumas, então ele era uma mistura de aura mais ego. Daí, quando ele foi possuído, todo mundo ficou zoado, junto com ele. Remanescente, agonia, foda-se. Virou tudo um dark romance, né? E o fato dele ter ficado roxo é uma explicação da origem dos animatrônicos roxos, que são todo mundo Dark Romance. É roxo, é Dark Romance. É isso? Agonia só fica do mal. Remanescente fica de boa. Roxo é Dark Romance. Então, a energia ruim passou uma parte dos remanescentes dos robôs que deixaram antes de sair. Então... os que eram do bem, que já não eram tão bem, porque se mataram o cara... não mataram, né? Mas se entraram dentro do cara, possuíram o cara, já não eram tão gente boa assim. E aí ele ficou zoado. Aí ele passou essa zoação pra todo mundo. Aí tá todo mundo zoado agora. Ou seja, a partir deste momento eu assumo que remanescente e agonia não existe. Agora é tudo Dark Romance. Tecnicamente, todo mundo deveria ficar roxo então, né? O Michael ficou roxo porque tava necrosado. Necrose não fica roxo, fica, né? É que o William Afton era um homem de roxo, pois as crianças viam ele na sombra. Então ficava roxo. Os Phantoms têm o Dark Romance. Ah, então o roxo é a representação da maldade do William. Aí os caras ficam roxo. Não dá pra entender a história, é muito confusa. Não, eu tô entendendo um pouquinho. Eu só não... Essa parte do Dark Romance fudeu tudo.
fudeu tudo pra caralho, tá ligado? Tava bom, aí fudeu tudo. Rastros do pai, mas antes era um outro guarda, que eu já vou falar dele daqui a pouco, que vai envolver a mordida de 87. Esse outro guarda, ele acabou passando pelas coisas, né, do FNAF normal, e aí acabou acontecendo um acidente, e mesmo assim, o Michael foi lá, tentando achar aonde o pai dele está. Foi então que ele acabou se deparando com mais animatrônicos possuídos e uma loucura enorme, que é o FNAF 2. Foi então que os animatrônicos, os toys, começaram a agir de forma muito mais desequilibrada, vendo que, como é um cara talvez muito maligno, os animatrônicos começaram a mudar a própria programação por conta dessa maldição incrustada que tem no Michael. E aí os animatrônicos começaram a bugar, não só também por conta do próprio William Afton, que tava colocando crianças dentro dos animatrônicos. Mais uma vez, cada animatrônico com uma criança. E aí então, os animatrônicos bugaram pra caramba e o restaurante acabou sendo fechado mais uma vez. Não só por conta dos animatrônicos saírem, né, perseguindo os adultos como se eles tivessem algo de errado, mas acontece algo muito importante: a mordida de 87, onde um guarda daquele lugar acabou sofrendo uma mordida na sua parte da frente, e muito provavelmente foi a Mangle que fez isso, pois a Mangle foi quebrada, né, pelos clientes, né, pelas crianças que iam lá, e eles decidiram não consertar mais ela, deixaram ela lá no canto pra galera brincar e zoar ela. Fora que também pode ser o Toy Bonnie, tem uma galera também que acredita nisso. Mas independente de qual animatrônico que foi, aconteceu essa mordida, e aí o restaurante foi fechado e o Michael foi mandado embora, pois tá rolando uma investigação policial. E aí, Nossa, o Michael, ele convive em sociedade normalmente. O cara é um zumbi, todo fudido do caralho, mas ele tá convivendo em sociedade na boa, né? Mó tranquilo. Tipo assim, é um cara, é um zumbi, mas ninguém liga, né? Hoje em dia. Ser fechado e os animatrônicos vão ser desativados. Mas tudo mudou e tudo foi por água abaixo. Infelizmente, nada saiu daquela investigação policial e tudo foi pra... Ei, você gamer, Merda. por que está sem jogar? Ainda não comprou um novo Remanescentes. lançamento? Seu console tá velhinho? Regenera a pele. 1990. Os remanescentes regeneraram a pele. Não, mas aqui na Splash Art ele tá roxo. Como assim? Paga o Intro Primo aí. Eu já vou pagar, deixa acabar esse Onde a vídeo. gente vê o primeiro Five Nights at Freddy's, onde os animatrônicos já estavam tendo esses odores, né? Essas coisas bizarras que o William tava fazendo. Por conta dele achar que talvez ele fosse ser pego em 93, ele ainda tava escondendo as crianças dentro dos animatrônicos. A galera começou a perceber pelo cheiro dos animatrônicos. Eu ia perguntar isso, né? Tipo assim, como que ninguém percebeu, cara? Eu acho que esse cara, ele ofusca todo o cheiro de bosta que tem no ambiente. Esse cara deve cheirar bosta, né? Então, percebendo isso, ele vai atrás do pai no FNAF 1 pra ver o que tava acontecendo, vendo se ele achava o pai de alguma forma. Nessa parte da pizzaria, onde você vai sobrevivendo, o Michael talvez estava tentando achar o pai, tentando ver o que estava acontecendo ali, e infelizmente o Michael Afton acaba não encontrando o pai dele. Os odores continuaram e as Cara, então peraí. Então a ordem do jogo tecnicamente seria 4, 3, Sister Location, 2... Ah, sei lá, já me perdi. coisas foram rolando ainda na pizzaria, né? A pizzaria meio que foi perdendo popularidade, independente do Michael ir lá ou não. E os eventos que nós vemos do minigame do FNAF 3 começam logo depois que o Michael Afton sai da pizzaria. Aí o William, vendo que tá rolando as tretas com ele, tipo, talvez alguém descubra o que tá acontecendo, e aí ele vai e decide destruir os animatronics. Mas o pai já tava agindo, ainda usando uma das roupas. Nossa, eu usava esse cara de roxo. Eu achei que ele fosse o... Eu achei que ele fosse a Puppet. Não sei por que eu achei que essa porra aqui fosse a Puppet. Esses minigames aqui apareciam de vez em quando, né? Tipo, em ordem aleatória. E aí eu achei que fosse a Puppet, não que fosse o... Eu nem sabia dessa porra desse Michael Afton. Destruiu os animatronics. Mas o pai já tava agindo, ainda usando uma das roupas. Usando a roupa de um coelho dourado. E esse coelho dourado foi um dos Springlocks lá da década de 70 que o próprio William ajudou a projetar. Só que nesse restaurante que os animatronics estavam jogados lá, ele vai tentando destruir todos eles para tirar as provas, mas o William acaba tirando as almas dentro desses animatrônicos de alguma forma. E essas almas voltam pra aterrorizar ele por conta das merdas que ele tá fazendo. E aí o William, desesperado... Que merda que ele tá fazendo? Ele tá ajudando as crianças. Tá ligado? É esse tipo de detalhe na história de FNAF que não faz sentido. Entendeu? Que não faz nenhum sentido. Que merda que o Michael Afton tá fazendo? A única merda que ele fez foi ter matado o próprio irmão. Dali em diante ele não fez nada de errado.
tá ligado? Ele tá ajudando a libertar o espírito das crianças de dentro do boneco e as crianças voltam pra fuder ele, velho. Tentando ver o que poderia fazer pra ele tentar se safar. Ele se esconde dentro de uma das suas roupas, a roupa de Springlock Bonnie, mas acontece o pior. Tá chovendo, o lugar já não tá tão bem, e aí o lugar tem goteira, tá chovendo, a roupa acaba molhando. E a roupa de Springlocks que os funcionários usavam tinha esse grande defeito de se molhar, poderia quebrar e acabar matando a pessoa por dentro ou travando a roupa inteira. Além de ser uma roupa antiga, sem atualizações. Porra, a roupa vai quebrar por causa de uma goteira? Pô, se tivesse jogado um balde d'água no bagulho, beleza. Mas, caralho, nem a tecnologia mais podre do mundo para de funcionar por causa de uma goteira, mano. Vocês vão me desculpar. William Afton acaba sendo preso dentro da sua própria roupa e ele acaba trancado e travado dentro do seu próprio casulo da morte. Caralho. Caralho. Foi aí então que surgiu o Springtrap. Mas ia demorar pro Springtrap virar mesmo Springtrap. Com toda a reputação horrível, com todas as merdas que aconteceram, com tudo que rolou, o restaurante fechou. E aí foi que passou muito tempo depois, a Fazbear tentou se reerguer de alguma forma, e aí acabaram criando algo pra lucrar em cima das lendas que rolou na década de 80 e 90. Criou-se então a Fazbear Frights, que seriam um lugar pra ser de terror envolvendo as lendas do passado. Nossa, mas o que aconteceu foi boa algo ideia, hein? muito pior ainda. E aí eles acabaram indo pra um lugar antigo e encontraram um animatrônico lá, um animatrônico de verdade da década do passado. E esse animatrônico é o Springtrap. E então o Michael acaba percebendo que a Fazbear tá nesse movimento de novo. Ele vai lá, ainda todo podre, tentando ainda existir, e ele vai pra ser o segurança. E aí acontece um embate de novo de pai e filho. Como assim? O Michael não morreu? O Michael não morreu? Ele não morreu? Como que ele saiu? Como que ele podre? Ele foi contratado ainda, esse filho de uma puta. Não, como não? Não mostrou ele sendo amassado pela roupa? Como não morre? Esse cara é o Homem de Ferro, porra! É o Wolverine! Como que ele não morreu? Ah, gente, peraí, eu já não tô entendendo, cara. Indo pra um lugar antigo e encontraram um animatrônico lá. O corpo dele se regenera uma porra. Se tirou da onde essa buceta, meu amigo? Falou a quando que ele se regenera? Virou o Wolverine, é o Deadpool? Foi o William que morreu? Tá, o William morreu. Animatrônico de verdade da década do passado. E esse animatrônico é o Springtrap. E então o Michael acaba percebendo que a Fazbear tá nesse movimento de novo. Ele vai lá, ainda todo podre, tentando... Entendi! Agora eu entendi. Eu entendi. O Michael, ele libertou as crianças de dentro das roupas. Aí ele foi... entendi. O Michael libertou as crianças da roupa e as crianças foram atormentar o William. E aí o William se prendeu dentro da roupa e morreu. Entendi. Então foi o William que morreu, não foi o Michael. Eu tava na cabeça que quem morreu dentro da roupa do Springtrap foi o Michael, foi o William então que morreu. Caralho, agora faz sentido. Desistir, ele vai pra ser o segurança. E aí acontece um embate de novo de pai e filho. Foi então que nessa luta entre os dois, o Michael consegue botar fogo no lugar inteiro. Meio que a Fazbear deu uma desculpa do tipo, foi um curto-circuito. Mas foi basicamente o Michael tentando botar fogo no próprio pai e ele acabar indo junto. Mas não foi isso que aconteceu. Acabou que os dois sobreviveram ao incêndio. O Michael Afton meio que achou que tudo ia passar, mas o pai dele sobreviveu também. Todo bagaçado, todo destruído. E foi daí que acabou virando o Scrap Trap, onde o Springtrap acabou sofrendo muito dano, né, pelo incêndio que aconteceu, mas também pela destruição do seu próprio corpo, que rolou, né, do desmoronamento da Fazbear Frights. Foi aí então que ele acabou se remontando no Scrap Trap. E aí, passou-se mais um tempo, o Henry Emily, depois de todos esses anos, ele acabou montando um plano. Foi esse plano que deu... Eu só não entendi, mano, a única coisa que não tá fazendo sentido pra mim, por incrível que pareça, eu tô entendendo tudo. A única coisa que eu não entendi é essa parada do Michael ser um zumbi.
Tipo assim, ele é roxo, ele é zumbiloide. Como que ele é aceito pela sociedade, tá ligado? Como que ele arranja emprego fácil assim? Tipo assim, o cara é um morto-vivo. Como que ninguém vê isso? Tá ligado? Como o cara sobreviveu àquele tanto de coisa e tá vivo? Ele não morreu, eu sei, mas não faz sentido, cara. Five Nights at Freddy's Pizzaria Tipo Simulator. assim, faria sentido se falasse, não, ele morreu, mas aí por ele ter aquela alma dark romance lá, ele possuiu o próprio corpo de volta e tá andando aí igual um zumbi. Faz sentido, tá ligado? E esse plano basicamente era de juntar todo mundo no mesmo lugar, só que dessa vez trancar como se fosse uma jaula, uma cadeia enorme onde ninguém pudesse sair mais, e ali iria acabar com tudo de uma vez. O Henry Emily, ele acabou juntando no parágrafo 4 um novo protocolo dentro da Fazbear Entertainment, o que dá a entender que o Henry pode ser que ainda tenha algum poder lá dentro da Fazbear de alguma forma. Foi aí então que ele montou essa pizzaria, onde ele foi juntando vários outros modelos de animatrônicos que são, né, a Mediocre Melodies, que infelizmente só estão lá para serem como se fosse umas iscas para os animatrônicos antigos poderem ir lá. E um dos animatrônicos que vai é o Scrap Trap, vai também Left, que tem alguma coisa dentro da Left que seria a marionete, e também a Scrap Baby, que acabou saindo da Left, que seria a marionete. Ah tá, a marionete... Nossa, então isso aqui é um caso de a pessoa que morreu dentro do animatrônico que possuiu outro animatrônico. E também a Scrap Baby, que acabou saindo dos animatrônicos, que ela se juntou lá com o Energy e montando, né, a sua própria forma, sendo independente. E os outros animatrônicos acabaram se juntando no Molten Freddy. E aí esses animatrônicos vão pra essa pizzaria nova tentar pegar mais coisas das crianças pra eles se manterem vivos, né, os remanescentes. E aí o que acontece? Pegar Molten Freddy. E aí esses animatrônicos vão pra... É todo mundo filha da puta. Aqui é todo mundo filha da puta. Isso aqui tá com Dark Romance, isso aqui também, isso aqui também, isso aqui também, né? Todo mundo Dark Romance. Isso aqui é agonia, né? Dinheiro. MTB mandou R$1. Fala aí. O William foi queimado e sobrou só o braço da punheta, kkkk. A gente não queria falar um bagulho importante, filha da puta, velho, pelo R$1 aí, o viado. Mas, cara, pelo que eu entendi, os remanescentes não existem mais, tecnicamente, né? Se a gente for falar assim. Porque todo mundo ficou do mal. Todo mundo tem um tanto de agonia, ou seja, todo mundo é meio do mal ali, né? Todo mundo é meio zoado. Agora, esse daqui é o aura mais ego pura, né? Esse cara aqui é tudo de ruim. Esse cara é uma mochila de criança. Tirando esse aqui é o pior, né? Pelo que eu entendi. Então, todo mundo que saiu do Michael pegou um tanto desse Dark Romance. O Michael, então, ele é do mal, né? Se for pensar, se ele tem esse Dark Romance todo aí, então ele passou pra todo mundo. Então ele é o cabeça Dark Romance. Ele inaugurou o Dark Romance, né? Cara, depois eu vou ver essa parte de novo, porque essa parada do Michael não fez sentido pra mim. Como que, porra, os caras entram nele cheio de fio, cheio de cabo, sai e ele permanece vivo. Porque o que eu não entendi essa alma Dark Romance existia antes do Michael ou só foi existir depois do Michael? Isso que eu não entendi, tá ligado? Pra essa pizzaria nova tentar pegar mais coisas das crianças pra eles se manterem vivos, né? Os remanescentes. E aí o que acontece? A Puppet, ela, desde a época que ela virou a Puppet, né? A Charlotte, melhor dizendo, ela foi também indo atrás do William Afton de alguma forma, tentando limpar esse corpo de algum jeito, tentando acabar com as coisas dele. Foi aí então que ela acabou dando vida, por conta do dom dela ser possuída pelo animatrônico. Ela vai e chega até o FNAF 2 e acaba colocando almas dentro de alguns animatrônicos. Foi aí que eles acabaram ficando perturbados. Mas aí ela acabou fazendo algo bizarro, pois ela acha o Golden Freddy e acaba colocando mais uma alma lá dentro. Essa alma é Cassidy. E aí então ficam duas almas dentro do mesmo animatrônico. Isso aqui eu sabia. Não sei como, mas eu sabia. Muito mais poderoso que o normal. Ela não sabia que tinha alguém lá dentro. Foi aí então que o Golden Freddy acabou fazendo uma loucura de terror pra cima do William Afton. Muito provavelmente foi a Charlotte ressuscitando as crianças, tentando colocar almas dentro dos animatrônicos, mais o que o Golden Freddy fez pra tentar parar o William Afton de algum jeito. Mas meio que não deu tão certo desde aquela época. Como o William não? Afton só foi parado lá em 93. Então a Puppet meio que ficou de boa, mas depois, vendo que o William Afton voltou... Só não deu certo, foda-se. Esses pulos, tá ligado? Isso que é foda na lore de FNAF. Os caras criam uma lore,
Anda, 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 anda. Aí brocha, tá ligado? Tipo assim, olha isso que da hora de ser trabalhado. Um monte de animatrônicos, né? De diversos tipos diferentes. Até o Golden Fred virou Super Saiyajin pra matar o William Afton. E não deu nada. Esqueceram essa parte da história. Não continuaram. Tipo assim, só não deu certo. Tá ligado? Isso não... Mano, bagulho que... Scrap Trap, ela acabou se reativando pra ver se parava o William de algum jeito. Quem reativou? Na forma do Scrap Trap, ela acabou se Quem? de boa, mas depois vendo que o William Afton voltou na forma do Scrap Trap, ela acabou se reativando pra ver se parava o William de algum jeito. Foi então só que no FNAF 6, com a armadilha do Henry Emily, tudo foi abaixo, onde o Michael Afton foi lá dentro também pra prender o próprio pai, o Scrap Trap foi lá e acabou sendo preso, o Molten Fred também foi libertado e também a Lefty, que seria a Charlotte. O pai dá uma despedida para sua própria filha, ela talvez não se lembrando mais que ela tem um pai e perdendo suas memórias no caminho, e aí tudo pega fogo e tudo meio que acaba nesse círculo bizarro. Propaganda, fila da puta, fila da puta. Ah, mas tem pouca propaganda até, eu achei que ia ter bem mais. Mas não ainda a história, tem mais coisas que aconteceram depois. A Ultimate Custom Night vai mostrar que o Golden Fred acabou pegando o Scrap Trap de alguma forma e não deixando ele morrer, tentando fazer uma... Aí, tá vendo? Aí, tá vendo? Tá ligado? É isso que eu falo, mano. Esse cara é só um ser humano. Mata o cara, velho. Uma tortura eterna dentro dele. Talvez o Golden Fred já não funcionava mais direito, mas as almas fundidas ali daquelas crianças acabaram torturando o William Afton de algum jeito. E adivinha o que aconteceu? O William Afton não morreu! Ele não morreu no FNAF 3, ele não morreu no FNAF 6, e ele não morreu na Ultimate Custom Night. Ele ficou sendo torturado pelo Golden Fred por anos e anos e anos e anos. Só que aconteceu o seguinte, a Fazbear Entertainment não ficou parada. Foi mais ou menos nessa época em que a Fazbear acabou contratando um desenvolvedor indie. Por mais que tenha essa piada no Help Wanted, o Scott Calton não é o desenvolvedor indie que tá dentro do universo. Tipo, ele não se colocou dentro do universo de FNAF, tá? Tem gente que ainda acredita nisso até hoje. Então, o desenvolvedor indie é só um cara aleatório. A foto usada do Scott é só uma piada. É piada! É piada! Eu não ligo. Cacete! Para contar as histórias, as lendas que aconteceram no passado. Só que aconteceu o seguinte, a Fazbear Entertainment não sabia e não tinha ideia que esse desenvolvedor indie iria colocar as merdas que aconteceram, né? As coisas, os relatos reais, as merdas todas. E aí a Fazbear acabou fazendo isso para tentar limpar o pano, como se fossem lendas urbanas, como se fossem algo do passado. E isso nós descobrimos no FNAF Help Wanted. No FNAF Help Wanted vai falar que tem esses jogos indies a respeito da franquia da Fazbear, onde foram coisas fabricadas na mente de um louco. Mas eles é que contrataram esse desenvolvedor indie pra contar essas histórias dessas maneiras, pra falar, ó, a culpa é dele pra galera acreditar nessas coisas, mas essas coisas, entre grandes e enormes aspas, nunca aconteceram. Mas aí que acontece algo bizarro. Agora no livro que nós vimos da Fazbear Frights, um corpo em decomposição, mas que não morre nunca, que é o Homem no Quarto 280, acaba sendo torturado por muitos e muitos e muitos anos. E o desejo dele é ir para um centro de distribuição da Fazbear. Um padre tenta, né, dar a extrema unção nesse cara pra perdoar os pecados dele, e o padre acaba decifrando o que ele tava tentando falar, e aí ele acaba indo fazer o desejo desse corpo, que era ir no centro de distribuição da Fazbear. Ele mal sabia que tava colocando o William Afton onde ele mais queria, que era perto dos animatrônicos. Agora, tá. Com isso aqui eu entendo que as regras da biologia não se aplicam. Foda-se. 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 Como que o William Afton tem um corpo agora? Ele já não tinha morrido? Isso que eu não consigo entender. Como assim o William agora virou um corpo em decomposição se ele já tinha morrido? É o remanescente. O remanescente não é um espírito. Ele vira uma pessoa remanescente. Então por que tem que possuir boneco? Por que ele não vira uma pessoa então, direto? Vai virar boneco? Aí por que aí vira um corpo em decomposição que não consegue morrer? Você já tá morto, amigo. É só ir, ó. Foi. Ou pra baixo, pra cima, fica lá, não sei. Mas por que ele virou um corpo? Já não tava morto. Aí voltou a praga. Aquela tecnologia. A resposta pra tudo é a porra dos remanescentes. Eu quero que as porra dos remanescentes se fodam. Remanescente faz sentido nessa história.
É o espírito. O remanescente é a porra do espírito, da alma ali, buceta, tudo. Agora, agonia também faz sentido. Dark Romance não faz tanto sentido assim. Agora, o fato do filho do cara... Tem que estudar essa linhagem, né, cara? Que não morre nunca. O filho do cara é um zumbi. O outro conseguiu criar um corpo a partir do nada. Pô, os caras são gênio, porra. Tem que estudar essa linhagem. É louca que ele inventou lá na década de 80, no centro de distribuição da Fazbear. Ele mal sabia que estava colocando o William Afton onde ele mais queria, que era perto dos animatrônicos e aquela tecnologia louca que ele inventou lá na década de 80. E aí então ele acaba explodindo de gosma e de remanescente, de restos de um monte de besteira dentro dele e acaba entrando nas placas. Por que remanescente é a explicação de tudo? Se remanescente é só o espírito? Como que ele vira uma gosma preta com remanescente? Entendeu? É um bagulho que eu não tô conseguindo entender, cara. Remanescente, no começo que o Corey explicou, era sua alma. Era algo que tinha nas crianças, que era tipo uma alma. E como que o cara tem isso agora? Meu Deus, mano. De restos de um monte de besteira dentro dele e acaba entrando nas placas dos animatrônicos de alguma forma, entrando lá dentro e possuindo as informações dos animatrônicos. Foi aí então que uma empresa acabou sendo contratada pela Fazbear, a Silver Parasol, para ser a empresa que fosse fazer um novo Five Nights at Freddy's, dessa vez mais tranquilo e usando as, entre aspas, piadas e lendas do que rolaram no passado para ser um jogo de VR divertido. Bacana Play é o cassino. Bacana Play, teu pinto, cassino é meu caralho, cassino é meu peru, vai se fuder. Mas aconteceu muita merda no meio desse caminho. Vou voltar. Que besteira dentro e possuindo as informações dos animatrônicos. Foi aí então que uma empresa acabou sendo contratada pela Fazbear, a Silver Parasol, para ser a empresa que fosse fazer um novo Five Nights at Freddy's, dessa vez mais tranquilo e usando as, entre aspas, piadas e lendas do que rolaram no passado para ser um jogo de VR divertido. Mas aconteceu muita merda no meio desse caminho. Eles acabaram utilizando peças dos animatrônicos que estavam infectadas com essa gosma bizarra do William. E aí acabou bugando a programação de 2 jogos. Não só da Silver Parasol, mas também do Five Nights at Freddy's Special Delivery, que seria o AR de celular. Onde lá também eles escanearam os pedaços dos animatrônicos e lá dentro acabou dando muita merda. Pois os animatrônicos acabaram ficando instáveis e tendo uma programação tanto quanto diferenciada. Enquanto o pessoal do FNAF AR, né, o Special Delivery, acabou usando peças vintage, inclusive seriam até pedaços do Scrap Trap, e o pessoal acabou dando merda lá. Na época do Silver Parasol, enquanto o FNAF Help Wanted estava ainda sendo produzido, um cara acabou testando o jogo. Esse cara se chama Jeremy. Não confundir com outros Jeremys, porque FNAF tem muita coisa de usar o mesmo nome, pode confundir as pessoas, mas enfim. Nessa época, ele acabou testando uma versão beta do jogo, e nessa versão e nessas coisas ele acabou descobrindo um negócio meio estranho. Ele acabou meio que passando por um negócio horrível e acabou infectando meio que a cabeça dele. Ele acabou não agindo, né, da mesma forma, ele acabou sendo, sabe, mais depressivo, ele vivia ansioso e cada vez que ele entrava dentro do jogo o negócio só piorava. E já sei. Ele vai virar um Dark Romance também, tenho certeza. Ao ponto de piorar tanto que a loucura que ele acabou vendo dentro do jogo acabou fazendo com que ele tirasse o próprio rosto dele. E ele acabou se matando. Cosplay de Sayori. Enfim, a Silver Parasol acabou vendo essa situação e aí uma outra beta tester acabou surgindo pra tentar ver o que tava rolando, vendo o que tava acontecendo. E aí, essa pessoa que acabou testando o jogo é a Tape Girl. A Tape Girl, ela meio que viu esse negócio do vírus e ela tentou conter... Ih, o Silvio e a Lara estão me ligando aqui, peraí. Já volta aí, eu tô gravando um react aqui rapidão. 2 minutos. Tá. Eu vou jogar com eles. Ele de alguma forma, tentando prender ele, tentando deixar algo mais assim tranquilo pro vírus não, sabe, espalhar pro resto do jogo, mas também tentar tirar ele de vez. Nesse meio tempo, a Fazbear Entertainment acabou cancelando o desenvolvimento do jogo e o jogo seria passado por uma próxima equipe. Ela, no desespero, não conseguindo, né, achar a tempo uma solução pro vírus dentro do jogo, né, esse negócio que infectou o amigo dela, ela então divide esse vírus em fitas. E as fitas, né, meio que seriam algo
pra isolar esse bicho novo que acabou surgindo dentro do jogo sem a programação direta de alguma pessoa. Ela isolando esse bicho, essa coisa, ainda tenta pôr dentro do jogo pra passar a informação da merda que aconteceu com o desenvolvimento desse jogo pra próxima equipe, pra tentar talvez que a próxima equipe salve o jogo de alguma forma e tente tirar o vírus tentando alguma outra solução. Ela prende então esse vírus nessas 16 fitas e ela entrega então todo o jogo para a próxima equipe. A próxima equipe, que foi contratada pela Fazbear Entertainment, acaba analisando a situação e uma outra pessoa acaba testando o jogo. E aí nós estamos então vendo o jogo pelo ponto de vista da Vanny. A Vanny seria a personagem principal de Five Nights at Freddy's Help Wanted. Ela Nossa, seria aqui, a guys, pessoa... aqui eu já desisti, mano. Tá ligado? É uma, assim, mano, a história de Five Nights tinha tudo pra ser tão boa. Só que os caras ficam inventando tão moda em vez de fazer o básico, que vira esse lixo aqui que vocês estão vendo, tá ligado? É uma parada que não... Se eu não tivesse visto o vídeo do Corey, eu não ia ter nem entendido metade. Vendo o vídeo do Corey, que é o mais bem explicado possível, eu entendi 20%. Pessoa que acabou procurando, né, o como que tava o jogo e andando e acabou achando Nem se desenhasse eu ia saber de dessa alguma porra. maneira, achando essas fitas espalhadas dentro do jogo. Mas ela não sabia que quando reunisse todas as fitas, bicho novo, mais conhecido como Glitch Trap, acabaria sendo ativado de alguma forma, podendo infectar o jogo inteiro de novo. Mas no caso, quando ela juntou o Glitch Trap, isso acabou infectando ela, acabou passando o vírus, né, essa coisa louca dessas placas do William e tudo mais, pra ela, e meio que o William virou um imposto, meio que acabou possuindo ela. Oh, meu Deus, ó o Giada Oi, falando aqui. Leinha. Meu Deus, pera aí, deixa eu mutar os caras aqui, guys. Rapidão. Pronto. Só pra eu não escutar mais. Vou acabar essa porra aqui. De alguma forma, nessa transferência de VR. Nessa época, então, ela foi infectada e acabou indo pra outra equipe, né? Ainda trabalhando dentro da Fazbear, onde ela foi pra equipe do FNAF AR. E aí, ela meio que acaba sabotando a própria equipe, sabe? Como se ela fosse suporte da Fazbear de alguma forma, pra tentar recuperar pedaços do William, né? De onde estiver. E ela depois sai fora, meio que com o que ela queria, que seriam os códigos do William, ou tentar recuperar ele de alguma forma, ou tentar pegar o máximo de informação dele de alguma maneira. Ela tá sendo usada pelo William Afton pra poder talvez se remontar e voltar mais uma vez, né, do jeito absurdo e bizarro que só Five Nights at Freddy's consegue. O homem não morre nunca, é a always come back pra sempre, socorro. E aí agora, ela tá no meio Dinheiro! MTB mandou R$1. Fala tu! Tem uma lore melhor. William Rebolado Prosclia na Barra da Tijuca. Essa é a lore, viado. Valeu pelo R$1. presa tentando juntar os outros pedaços do William pra talvez formar ele perfeito ou pra ela tirar o William de dentro da cabeça dela. Fora que não parou por aí, a Fazbear Entertainment anunciou um complexo inteiro de diversão depois do lançamento do Help Wanted, que foi um tremendo de um sucesso, e esse complexo de diversão é o Five Nights at Freddy's Security Breach, onde ali nós vamos estar controlando... Eu não consigo suportar esse jogo, cara. Eu tentei jogar esse jogo, eu não consegui suportar. É muita cor, é muita coisa, e uma história demorada de gangrenar, tá ligado? Por isso que eu falo, eu vou jogar jogos no estilo clássico de FNAF. Eu vou zerar todos os jogos no estilo clássico. Se me der vontade, eu zero os outros. Mas eu vou zerar os clássicos. Depois eu invento moda, né? De ver se eu vou pros próximos. Porque, mano, eu não consigo suportar esse jogo chamado aqui, Gregory, que muito provavelmente deve ter visto algumas coisas ruins, ou ele foi escolhido por uma assassina louca, psicopata, influenciada por um vírus louco chamado William Afton. Mas as pessoas têm muitas outras dúvidas, por exemplo, o que é essa mãozona gigante no final do trailer? Ela tá tentando trazer o William de volta? Ela quer tirar o William da cabeça? O que o Gregory tem a ver com isso tudo? Tem a guarda é a Vanny, os animatrônicos estão possuídos pelo William? Tudo isso e muitas outras coisas e várias outras respostas que precisamos na continuação de Help Wanted, Five Nights at Freddy's Security Breach. Bom, isso é praticamente o que tá acontecendo agora e é toda a história de FNAF. É tudo o que aconteceu. Cara, o que eu posso dizer é que a história de FNAF, ela é confusa, cheio de furo de roteiro, muita coisa que não faz sentido e que não precisava estar lá. E certas coisas que podiam acabar. É que hoje em dia a gente tem uma mania de pensar que só porque tá dando certo tem que ser eterno. As coisas podem acabar, tá ligado? As coisas podem ter um fim. E Five Nights e muitas outras franquias não tem noção que às vezes você acabar
criar uma franquia é muito mais benéfico pra eles do que você criar um monte de continuação, filler, spin-off, que, tipo assim, não vai agregar em nada pra história, vai piorar a história, vai fazer, tipo, o valor daquela franquia diminuir e os fãs que você tinha vão te, mano, vão te abandonar porque não aguentam mais. É uma coisa que eu tenho medo com Pop Playtime, que o último já foi ruim, já me desanimou. Se esse agora for ruim, o próximo eu vou pensar em não jogar mais. É a mesma coisa que acontece com Five Nights. Era uma franquia boa, tinha um potencial do caralho, com uma história fodida, e hoje em dia é um jogo que eu não suporto olhar pra cara. Se for os primeiros jogos, eu amo. Agora, vendo detalhadamente a história de FNAF, eu percebo que eles inventaram muita moda, uns bagulho que não precisava, ou que eles já haviam criado, mas não tinham embasamento pra ser canônico, e deu tanto certo que entrou pro canônico, mas eles tinham que arrumar uma desculpa do porquê aquilo acontecia. Vamos supor, você cria um spin-off que é tão bom que você quer meter uma história principal, mas você não sabe como aquele spin-off vai entrar pra história principal de uma forma lógica. Aí você cria um raciocínio ilógico, cheio de furo de roteiro, só pra enfiar aquilo na história principal. E isso, mano, acontece com quase toda a história de FNAF. É um monte de bagulho ilógico, sem sentido, com uma explicação fútil pra tentar enfiar na nossa cabeça, fazer parecer que aquilo faz sentido, como na verdade não faz sentido nenhum. Então, mano, essa história de FNAF dá uma dor de cabeça do caralho. Eu não sei se foi melhor eu ter entendido a história ou não ter entendido, porque esse último final, eu não entendi nada e eu nem vou me esforçar mais pra entender. Eu vou entender até a parte em que o William Afton morre, que pra mim morreu ali. Morreu o William Afton. Acabou a franquia, mano. Tá ligado? Acabou a franquia. Eu não quero mais saber do que acontece dali pra frente. Mas enfim, tamo junto aí, rapaz do YouTube. Valeu, chat, por ter acompanhado essa história até aqui. E é isso. Falou.